Você precisa saber disso. Pessoal, vamos seguir na nossa jornada de revelar o saber oculto e as mensagens subliminares nos canais de comunicação de grande influência no mundo. Essa aqui é a capa de dezembro do The Economist e eu vou te apresentar uma visão sob um novo prisma de conhecimento. Eu sempre reforço que se trata da minha opinião pessoal baseado naquilo que eu acredito. Bom, pessoal, o primeiro ponto que ficou muito evidente para mim é a correlação da ilustração da capa com os antigos relógios astronômicos. Talvez você não saiba, mas existem diversos relógios astronômicos, são muito antigos, alguns datam de 800 anos, em diversas localizações do mundo. A gente tem na Suíça, Itália, Polônia, Eslováquia. Talvez o mais famoso deles seja o de Praga. Basicamente, eles medem a movimentação dos astros e das eras, dos ciclos solares, esse tipo de informação. Os antigos tinham uma relação muito próxima com essa sabedoria que nós esquecemos, e eles sabiam quanto isso, a movimentação dos astros e a mudança das eras interferia no comportamento da humanidade. Vocês vão ver bem claramente isso. Aqui fica bastante evidente a relação com uma máquina de relógio, essas engrenagens são praticamente idênticas, bem como aí a marcação do tempo, que a gente tem a numeração do tempo. Como sempre, essas capas são feitas nos mínimos detalhes, apesar de muitos continuarem achando que é algo assim aleatório. Eu tenho certeza que um especialista em relógios, traria algo ainda mais específico, mas vamos em frente. Além do relógio, o que ficou muito claro para mim é a correlação com o olho que tudo vê. Até me lembrou bastante o livro de George Orwell, 1984. Você perceber essa gravura do olho no livro com a do Putin aqui na revista são praticamente idênticos, E o conceito por trás de tudo aqui reflete muito, o que a gente pode viver pela frente. Para quem não conhece, esse livro fala basicamente sobre um governo totalitário, que monitora até mesmo o pensamento das pessoas. Existia a chamada polícia do pensamento no livro, Tem um filme também. Olha, não estamos muito longe disso. À medida que tudo que pensamos hoje é altamente influenciado em todas as direções. Notícias, internet, TV, filmes. Por todos os lados, o nosso pensamento está sendo influenciado. As plataformas hoje conhecem mais sobre os nossos hábitos do que nós mesmos. Os algoritmos parecem ser inofensivos, mas eles sabem tudo. Quando a gente acorda, o que a gente lê, o que a gente conversa com outras pessoas, sabe a nossa rede de contato, o que a gente compra, o que a gente consome na internet, o que a gente mais gosta, o que a gente não gosta. Enfim, eles sabem muito sobre o que a gente pensa e sobre o nosso comportamento. Então, muito relacionado a isso. E o outro ponto fundamental que chamou muito a minha atenção é essa foto aqui que tem o Kremlin, que tem o céu vermelho, que está diretamente relacionado com essas mudanças no clima que a gente tem observado, Aqui a gente tem uma foto da China, outro do Brasil, mas em diversos lugares do mundo esse sol vermelho tem aparecido e tem um motivo muito específico para isso estar acontecendo. Importante eu ressaltar aqui que são duas capas distintas, mas tratando do mesmo tema. Elas estão muito parecidas. A mensagem está sendo passada repetidamente. A gente tem aqui a questão do olho que tudo vê, apontado nas duas revistas. A gente tem a questão do tempo, o tempo correndo, tanto na ampulheta aqui como no relógio aqui, bem representado isso. E o ponto que eu acabei de comentar sobre o céu vermelho, Tá bem retratado aqui na de dezembro, E essa inversão aqui, desse globo azul e vermelho que eu expliquei no vídeo anterior, terminando aqui no vermelho. Então, tá muito correlacionado, Até, geralmente, o The Economist não mandava repetido assim. E dá para ver que tá evidente que a mensagem tá sendo passada com mais empenho. Uma coisa que me impressionou bastante foi essa imagem, pois ela não parece uma coisa que a gente vê em guerra, assim, Parece uma coisa maior, parece uma imagem de eventos de destruição numa maior escala. Quando eu olhei aqui, me lembrou muito os filmes do Exterminador do Futuro, Aquela coisa muito mais relacionada a cataclismo ou algo apocalíptico. Não sei se você tem essa mesma sensação, mas demonstra algo mais escalar, algo maior do que efetivamente o que a gente está vendo, na guerra da Ucrânia. Para chegar nesse nível de destruição representado aqui, precisa ser algo maior. O que vocês acham?
Outro que eu quero explorar mais com vocês é que assim, os antigos sabiam que a Terra passa por ciclos cataclísmicos, né? E de mudanças extremas no clima e até mesmo na configuração da Terra. Aqui eu trouxe algumas referências que abordam o mesmo tema. A primeira referência aqui é um livro do Dr. Sean Thomas, que foi um grande geólogo, estudioso sobre o assunto. Ele explicava que a Terra passa por esses ciclos desde a sua fundação, né? E ele detalha esses ciclos de tempestades solares, né? Esses ciclos cataclísmicos. Apesar de ser um livro com o nome aqui, A História de Adão e Eva, ele tem uma abordagem totalmente geológica sobre o assunto. A gente também tem aqui o Códice de Dresden, né, dos Maias, que também relata detalhadamente, tem relação com a Atlântida e com o Egito. Os antigos se preocupavam em deixar explicado, né, sobre esses eventos para as próximas gerações. Então tem muita informação sobre esse códice também. E também tem a Bíblia, que tem uma descrição detalhada sobre o assunto, apesar de muitos acharem que não, né, por falta especificamente de conhecimento. De modo geral, a Terra já passou por eventos de grande mudança e impacto nas civilizações. Aqui a gente tem a Atlântida, o dilúvio, que é mencionado em todas as culturas, a Tartária, né, que a gente está descobrindo mais informação recentemente, mas que não está nos livros de história. De tempos em tempos, a Terra passa por esse processo de reset, de reconfiguração. E, de acordo com Sean Thomas, esses ciclos são necessários para restabelecer o equilíbrio do planeta, né? O equilíbrio necessário para o planeta continuar existindo. A Terra é um organismo vivo e inteligente, muito mais do que nós, eu diria. Nós nos esquecemos disso há muito tempo, que a Terra deve ter acumulada de informação, né, algo que a gente nem pode imaginar. A gente se sente os donos, né, do planeta, mas o planeta é um organismo vivo. E a gente muitas vezes menospreza isso de forma generalizada. Aqui a gente tem alguns eventos que ficaram marcados em cada era. Por isso aqui o relógio astronômico que eu comentei no início, que marca, cada era foi marcada por uma questão específica, que podia ser uma mudança drástica no clima, ou na configuração da Terra, ou no comportamento geral da humanidade, porque como um organismo vivo a gente também sofre esse impacto, só que a gente desconhece isso. A gente deveria estudar isso, né? Deveria ser ensinado nas escolas. Mas aqui a gente tem o grande dilúvio na época de Noé, né? A questão de toda a mudança econômica da nossa civilização em relação a esse período da Torre de Babel, o êxodo hebraico, né? E aquelas transformações climáticas, aquelas pestes que aconteceram nesse momento específico. Tem aqui o cativeiro assírio, a época cristã, uma época que transformou a humanidade. Tudo é medido pela era cristã, antes e depois de Cristo, o tamanho da influência que isso tem sobre nós. Aí vieram a Evolução Industrial, a Evolução Americana, o dilúvio de lama soterrou Tartária, né, e o período das grandes guerras mundiais. Aqui são só exemplos, né, que são mencionados sobre como, né, nós sofremos essas influências de acordo com o astro que está regendo cada era. Apesar da Bíblia ser muitas vezes taxada como algo lúdico por muitos, eu posso afirmar que quem fala isso não detém a chave do conhecimento, né, que está sendo revelada atualmente. Então essa visão que eu vou te passar é assustadoramente reveladora. A Bíblia é um livro de mensagens codificadas, eu diria criptografadas. Porém, a partir do momento que você tem um código, né, que abre essa chave, que abre o entendimento, você passa a entender com clareza. Vamos fazer um exemplo aqui. Você provavelmente já deve ter lido o livro de Apocalipse, e muitas vezes, como eu, também não entendi nada. Que fala: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Talvez você tenha lido isso aqui e não tenha entendido nada. Eu também muitas vezes não entendi nada. Mas quando a gente entende ao que exatamente está se referindo, né, a nossa consciência expande e a gente pode entender com clareza do que a Bíblia sempre está se relatando nesses eventos apocalípticos. Para a gente olhar para o céu e o alinhamento dos astros e estrelas. Vamos olhar essa figura aqui, olha. Essa aqui é a constelação de Virgem. E ela tem a constelação de Leão um pouco acima
da cabeça dela. Então, quando a gente olha essa imagem, que nesse alinhamento aqui que aconteceu em 23/9/2017, esse é um alinhamento que acontece a cada 7.000 anos apenas. Então, o que estava falando lá na Bíblia, eu estava relatando esse alinhamento específico que aconteceu. Foi quando a Lua ficou aos pés da constelação de Virgem, havia o alinhamento da constelação de Leão, 9 estrelas, mais os 3 planetas aqui, completando a coroa aí com 12 estrelas, né? E ela vestida de sol. A grande questão aqui, quando fala que ela estava grávida, o que aconteceu aqui foi que Júpiter ficou na região que representa o útero da constelação de Virgem por 9 meses. E saiu exatamente nesse momento aí de 29 de setembro de 2017. Então, quando você olha isso e lê novamente, quer dizer, cai a ficha na hora e você começa a compreender que esse conhecimento não estava disponível para a gente. Você não vê padre ensinando isso, ou pastor ensinando isso, ou a gente aprendendo isso com frequência. Porque era um conhecimento que estava oculto, que está relacionado com os relógios astronômicos, né? Tudo se relaciona no final. Enquanto muitos levam na brincadeira, a elite leva tudo muito a sério. Vocês precisam olhar esse clipe, né, da Beyoncé, no dia 12 de fevereiro de 2017. É algo assustador de ver, porque ela faz exatamente a representação do que aconteceu. Né? Aqui a gente tem uma imagem, ela estava grávida, estava vestida de sol, né, com a lua nos seus pés. Essas pessoas aqui estão todas, né, com um chapéuzinho de lua. Vou mostrar um trecho, você vai ter uma visão de como eles fazem esses rituais, né? Eles alertam todo mundo, só que a gente não tem o conhecimento, então a gente acaba não entendendo. E as pessoas ainda ficam hipnotizadas, elas adoram isso, mas estão dando um recado. Tudo isso são rituais sempre para invocação de poder, de riqueza, está relacionado com controle, etc. E as pessoas ficam como zumbis, hipnotizadas, né? Eles adoram essas coisas e muitas vezes eles não entendem por quê. Próxima vez que você vê um filme de zumbi, pense que você é o zumbi para elite, né? E não o mocinho. Então vamos ver aqui a visão do Dr. Thomas. O que ele fala? Um cataclismo realiza muitas coisas. Impede a reprodução desenfreada e irresponsável, sendo o melhor regulador populacional conhecido, reorganiza todos os recursos naturais da Terra, interrompe a poluição mundial no nosso planeta e proporciona a restauração da água pura dos lagos, rios e oceanos. Prevê a restauração da floresta, de florestas e florestas tropicais em todo o mundo. Então é isso que a Terra faz, ela dá uma chacoalhada para ela se reequilibrar. Outro pesquisador muito influente foi Alexander Chizhensky, né, que esse cara sofreu muito na mão de Stalin, ficou preso 8 anos porque os estudos dele apresentavam essa visão. Daí, o que ele falava? Que o nosso Sol enlouquece 9 vezes por século, né, durante 2 a 3 anos de cada vez. Ele é tomado por convulsões de alta energia de decaimento atômico. O que acontece quando o Sol entra nesse padrão? Chuvas fortes, inundações, tornados, furacões, tempestades, terremotos, explosões na Terra, atividade vulcânica, aurora, tempestades magnéticas e elétricas, tempestades devastadoras e incêndios que causam em florestas e estepes e cidades. Eu tinha até mencionado isso no nível anterior, mas aqui estou trazendo com mais afinco. E tem cientistas modernos retomando estudos desses cientistas para poder entender atualmente. Tem estudos, por exemplo, da Universidade de Pensilvânia, de 2010, fazendo uma correlação de como as tempestades as solares afetam nos nossos sintomas de doenças, o nosso humor, nosso comportamento geral, nível de violência. Esse tipo de estudo é sendo feito. Só que, por que não chega para a gente com mais profundidade essas coisas? Porque a gente estaria muito melhor preparado, até com a gente mesmo, até para a gente monitorar esse tipo de mudança no nosso comportamento ou na nossa saúde. Como muitos como eu, que têm a sensação de dias mais curtos, o zumbido no ouvido, muitas vezes dificuldade para fazer tarefas que antes eram muito fáceis, dificuldade de concentração, a que isso está relacionado? Por que a gente não considera esse tipo de conhecimento? E também, pessoal, além desse evento aqui de 23/9/2017, esse alinhamento, uma outra coisa que chamou a atenção, que talvez passou despercebido, foi a destruição das pedras da Geórgia. Aquele monumento que mencionava aí um reequilíbrio da humanidade,
né, que tinha em línguas diferentes. Por que aquele monumento foi destruído? Porque ele acompanhava a movimentação da estrela Polaris. Como ela já atingiu o nível que eles esperavam, aquele monumento perdeu a utilidade. Então, por isso que ele foi destruído. Aqui temos, pessoal, dados do NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, uma agência americana que observa o oceano e a atmosfera. Talvez a agência mais importante dos Estados Unidos. Veja como 2024 poderá ser um ano de que as tempestades solares vão atingir níveis muito fora do padrão, né? Então a gente já está nesse trend dessa curva aí de subida. E o que fala aqui, ó? Um aumento na atividade solar no próximo ano pode significar um aumento nas manchas de auroras da Terra. Também pode afetar a comunicação, as redes elétricas durante as tempestades solares. Então, comunicação, GPS, satélites, aviação, enfim, eu até achei uma matéria mais de 2 ou 3 anos aqui, uma matéria brasileira, que mencionava isso também. Olha, há 42 mil anos um fenômeno climático inverteu os polos magnéticos da Terra. Olha, está falando aqui da inversão magnética. Mas por que isso não está sendo falado de maneira mais evidente, então? Então, pessoal, a mensagem que eu queria deixar aqui é de a gente se atentar, né? E a gente buscar conhecimento, buscar informação. Porque eu sou um pontinho na multidão, eu sou ninguém. Estou observando essas coisas, né? Eu não tenho, 1% do conhecimento que especialistas realmente têm. Por que isso não está sendo, transmitido para a gente de uma maneira mais clara? E aí entra toda essa questão de reset mundial, de Agenda 2030, etc. Então, esse vídeo, o objetivo, assim, longe de mim qualquer afirmação de que isso está certo, mas que promova uma reflexão tua sobre o assunto, que a gente possa falar mais abertamente dessas coisas e que a gente possa acompanhar o movimento das coisas, né? Se todas essas catástrofes que a gente está observando vão continuar acontecendo, ou qual a gravidade disso, como é que a gente se prepara, o que a gente deve efetivamente esperar para o ano que vem, que de repente eles já sabem e a gente não. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado nesse quesito. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, faz um comentário, compartilhar uma das coisas que mais ajuda a gente no engajamento do vídeo. Fique com Deus, que a força esteja com você e até a próxima.